Fala galera, mais um vídeo. Hoje sobre o tema arrependimento versus remorso. Hoje é somente a parte um, vamos ter a parte 2 ainda falando sobre esse tema. O que significa quando quando tem um arrependimento em nós e o que significa quando há somente um remorso em nós, quando não há um verdadeiro arrependimento. Vamos primeiro para o dicionário ver o que significa a palavra arrependimento e a palavra remorso. Arrependimento significa, diferente de remorso, que ressente-se, mas não há mudança de atitude. Arrependimento requer mudança de atitude, ato, linha de raciocínio e procedimento. Olha para você ver, no próprio dicionário informa que arrependimento é diferente de remorso. Para você ter um arrependimento em seu coração, precisa ter uma mudança de atitude. Um arrependimento verdadeiro requer mudança de linha de raciocínio, de procedimento. A palavra grega para arrependimento, quando Jesus fala para arrependermos, que devemos arrepender, ele está usando uma palavra chamada metanoia. Meta de metamorfose e noia de mente. Então, quer dizer, uma metamorfose na mente, uma mudança de mente, uma transformação de mente. Quando a gente tem esse arrependimento, a gente tem essa transformação na nossa mente, a gente tem essa mudança de mente. Quando a gente tem remorso, não. Olha só, para a gente ver o significado de remorso se define quando voltamos a cometer as mesmas atitudes, consideradas um erro para nós mesmos. Não nos perdoamos, não mudamos de direção e nos culpamos a toda hora. Olha para você ver como que é grave isso aí. O remorso, a gente não há mudança nenhuma de atitude, de pensamentos, de conceitos, não. Mas a gente há mesmo uma culpa, um sentimento de culpa, né? Que a gente sempre volta a cometer os mesmos erros, porque a gente não teve essa mudança de atitude ainda. E nos culpamos toda hora, a todo momento, por aquele pecado. Na Bíblia, a gente pode citar vários casos de arrependimento e de remorso. Hoje eu quero citar dois exemplos, e na semana que vem a gente vai citar mais dois exemplos de remorso e arrependimento. Hoje vamos citar Saul e Davi. Semana que vem vamos citar a diferença de Pedro e Judas. Vamos lá então no exemplo de Saul, que é um exemplo de remorso e de que não houve arrependimento. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: Não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: Pequei, mas honra-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu Saul e este adorou o Senhor. Esse texto está lá em 1 Samuel 15, 24 a 31. O contexto é baseado no quê? Samuel chega para Saul e fala assim: ataque os amalequitas, mas mata tudo, não deixa sobrar nada. E aí Samuel deixa alguns animais vivos para sacrifício ao Senhor e deixa o rei dos amalequitas vivo. E aí quando Samuel chega, né, próximo a Saul, o Saul chega para Samuel e fala assim: bendito Samuel, eu fiz tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Aí Samuel fala assim: mas que barulho que é esse que eu estou escutando de animais? Aí Saul fala assim: olha, eu deixei os animais para sacrifício, mas eu destruí tudo o resto. Eu deixei só os animais para sacrifício e também trouxe o rei de Amaleque para ficar vivo para a gente, né, honrar o Senhor. E aí Samuel vira e fala assim: Deus não quer mais do que obedeça ao Senhor do que os sacrifícios, e aí a gente cai nesse pedaço de texto aí que a gente leu, e Samuel, né, questiona Saul porque ele fez isso, e Saul não entende, né, aquilo que ele fez. Ele fala que ele errou mesmo, que ele pecou, mas ele não entende. Vê que Saul estava tão com o coração obstinado, com tão coração travado, com o coração nem um pouco arrependido, que ele fala assim: então faz o seguinte, vamos lá, vamos adorar o Senhor, para que eu seja honrado
perante os anciões, perante todo Israel. Você vê que Saul em nenhum momento preocupou em se arrepender, em entender que ele errou, que ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele fala: não, eu só quero ser honrado, eu sou rei, então eu não posso estar feio com o Senhor, porque Samuel era o profeta. Se o rei de Israel não estivesse alinhado com o profeta, Israel começaria a perder as batalhas. Então Saul falou: não, o que importa é que as aparências estejam ok. Se eu estiver junto com você, se você chegar junto comigo e a gente fazer um culto para o Senhor, tá tudo bem. Quer dizer, não houve um arrependimento, houve o quê? Somente um remorso. Ele entendeu que ele errou, mas para ele o que importava era continuar bem com o povo. Vamos ver um outro exemplo agora, um exemplo de Davi. Olha o que Davi fala. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que me esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos teus transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, 4 a 13. Esse salmo aí, Davi, ele produz esse salmo quando ele tem o adultério com Batseba, né? Ele adultera com Batseba e vem Natã e vem exortar Davi, né? Falar, Davi, ele vai contar uma parábola para Davi, falar que existia um homem muito rico que tinha muita ovelha, tinha muito boi e tinha um muito pobre. E esse pobre vai visitar esse homem muito rico. E quando ele vai visitar esse homem muito rico, vê dele pegar um dos seus gados e matar para ele se alimentar, ele pega o gado daquele homem pobre. E aí Davi fica indignado, fala assim: não, não é possível. Hoje mesmo esse homem rico que arrancou tudo aquilo que aquele pobre tinha irá morrer. E aí Natan vai e repreende Davi e fala assim: Davi, esse homem é tu, esse homem é você. Imagina a situação de Davi. Davi estava condenando aquilo que ele mesmo fez. Davi olha e está assim: pequei, pequei mesmo. E quando Davi começa o Salmo 50, ele fala assim: pequei, Senhor, pequei só contra ti somente. Davi não fala assim: eu pequei contra o povo, eu pequei contra a minha família. Davi sabe que o pecado, antes de ser um pecado com qualquer outra pessoa, o pecado é primeiramente um pecado contra Deus. E Davi, em um momento, ele fala assim: não, Natan, vamos manter a aparência, né? Esconde isso aí, não fala pra ninguém isso aí, porque eu sou rei, afinal. E um rei, por mais que o cara seja rei, por mais que Davi seja rei, um adultério naquela época era crime de morte. Davi teria que ser morto, Batseba teria que ser morta por causa desse crime, né, que é considerado crime. Adultério era um crime naquela época de Israel. Então Davi sabia que ele poderia ser morto. E mesmo sabendo que ele poderia ser morto, ele não se preocupa com isso. Muito pelo contrário, ele fala assim: pequei somente contra ti. Somente contra o Senhor que ele pecou. E ele fala assim: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. O que Davi está falando assim? Deus, eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu sei que eu errei contra o Senhor, mas restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, a partir disso, eu vou ensinar aqueles que pecaram também a voltarem para os teus caminhos. Você vê que Davi não preocupou com aquilo que ele estava sendo, com o seu pecado contra a nação, com as consequências do seu pecado. Ele falou assim: eu só não posso estar longe da presença do Senhor, eu só não posso estar longe da presença tua, Pai. Então, se eu estiver na tua presença, não importa se eu vou ser condenado, não importa se eu serei morto, o que importa é estar com o Senhor. Olha a diferença muito clara de arrependimento e remorso. O que será que temos feito quando pecamos, quando erramos? Será que temos tido esse mesmo arrependimento, como Davi teve, de falar assim: Senhor, não importa o que aconteça com a minha vida, o que importa é que eu preciso estar diante da tua presença. Me perdoa, me sustenta, né? Renova a minha alegria e me ensina a permanecer firme, porque diante do que você fizer na minha vida, diante da restauração que você fizer na minha vida, eu ajudarei e ensinarei a outros os teus caminhos. Eu ajudarei a outros a reconciliar aos teus caminhos.
Como tem sido? É de refletir, né? Fica aí ó, a primeira parte do nosso vídeo. Semana que vem vamos ter a segunda parte do vídeo de arrependimento e remorso, tá? E não se esqueçam, curta nossas redes sociais.